Eu tenho tratado nos meus vídeos e em algumas publicações no Twitter, em especial, sobre os processos de manipulação. O que a esquerda usa? Quais são as ferramentas, as estratégias para manipular, para controlar, para conseguir enganar as pessoas? Quando a gente começa a estudar o perfil dos comunistas, e hoje nós vamos falar sobre o Lula em especial, algumas perguntas que vêm à nossa cabeça é: como é possível que as pessoas acreditem em personagens como o Lula? Como é possível que essa pessoa ainda consiga ter algum tipo de apoio e algum tipo de voto? Bem, eu tratei em um outro vídeo sobre uma das estratégias que eles utilizam muito, que é o emburrecimento das sociedades. Em todos os lugares em que os comunistas assumem o controle, na verdade, muito antes de assumirem o controle, melhor ainda, para assumir o controle, o poder político, eles primeiro tomam conta das faculdades, das universidades. E aí eles colocam ali dentro um processo de emburrecimento das massas, emburrecimento das pessoas. Foi justamente o que o Paulo Freire fez aqui no Brasil. Hoje nós vamos estudar uma segunda forma que é muito utilizada pelos comunistas, que é a desinformação através das mentiras. E nós vamos tratar sobre esse assunto. Vamos fazer um estudo de caso do maior exemplo de mentira e manipulação do Brasil e um dos maiores do mundo, que é o Lula. Preste muita atenção, porque esse vídeo é, de fato, muito importante. Bem, se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, eu sou Adalex Góes, sou um jornalista independente que pesquiso, aprofundo, apuro notícias, informações para trazer para você de um ponto de vista diferente, com um único propósito, para ajudar você a sair dessa grande bolha. Estamos vendo que os meios de comunicação, na sua grande maioria, especialmente os grandes meios de comunicação do Brasil e do mundo, não são mais confiáveis e não tem mais algum tipo de critério. Aliás, tem sim um critério que eles utilizam, e o critério não é a verdade. Mas vamos lá fazer um estudo de caso sobre o Lula. E vou trazer alguns vídeos e preciso que você preste atenção. Meu primeiro vídeo aqui sobre o Lula é um vídeo mais recente. Nós vamos fazer um apanhado também do passado do Lula. Mas quero trazer esse que está muito fresquinho aqui. Preste atenção, por favor. Para uma pessoa que estuda medicina, para uma enfermeira padrão, para uma enfermeira comum, que fica trabalhando às vezes 24 por 12 ou 24 por 24, sabe ganhar 2.500, 3.500, 4.000, não é muito, é pouco. E por isso nós temos que dar um piso. Eu gosto mesmo é de ter problema, porque se não tiver problema, a gente não consegue resolver nada. E eu gosto de problema para resolver. Veja só. De forma muito cínica, o Lula, durante a sua campanha, fez um monte de promessas, falou de um monte de assuntos, e agora nós estamos vendo que é totalmente o oposto do que ele havia dito. Ele falou sobre que não era contra o aborto, e aí você está vendo todo o seu governo ali fazendo de tudo para aprovar o aborto, inclusive influenciando a Suprema Corte brasileira. Você está vendo esse caso do piso, da enfermagem, mas podemos citar um milhão de outros casos, não só durante a campanha do Lula, mas em vários momentos antes e depois de que ele foi eleito. Vou trazer aqui um outro ponto, é um vídeo mais antigo, mas para você ver que não é de agora, esse processo das mentiras como um meio, uma estratégia de manipulação. Preste atenção. Sabe, se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente tinha número. Eu não esqueço nunca, eu estava debatendo o Roberto Marinho e o Jaime Lerner em Paris. Aí eu estava lá falando aqui os números, não sei de que entidade que era, também não vou dizer aqui, porque eu já tenho 68 anos, não vou. Mas eu estava dizendo, porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua. Eu era aplaudido calorosamente pelos franceses. Quando eu terminei de falar, o Jaime Lerner falou assim para mim: ô Lula, não pode ter 25 milhões de crianças de rua, Lula. Porque senão a gente não conseguiria andar nas ruas, Lula. É muita gente. Alguns pontos aqui que merecem a nossa construção aqui do raciocínio, a nossa análise, né? Veja que Lula fala que disse isso em Paris. Paris é a cidade do Piaget, um desses outros
ícones da educação aqui no Brasil. Quando se fala de educação no Brasil, eu expliquei isso no vídeo anterior, falando sobre o emburrecimento das massas, e um dos sujeitos aí que é um grande ícone da esquerda é o Piaget, um francês também, e por isso que eles têm toda essa afinidade com os franceses. Mas veja que Lula disse que era aplaudido quando falava mentiras, e eles todos que estavam ali riam na maior tranquilidade do mundo. Troque o personagem. Imagina se esse vídeo fosse com Bolsonaro. Imagina o estrago que eles iriam fazer, que a imprensa iria fazer com o Bolsonaro. Isso nos ajuda a entender que os meios de comunicação foram cooptados, foram assaltados e pertencem a grupos que não têm de fato compromisso real com a verdade. Mas o nosso ponto aqui é que você entenda como a mentira e a manipulação são usadas pelos comunistas para justamente conseguir enganar as pessoas e mantê-las presas no engano. Vamos trazer mais um caso envolvendo esse sujeito. Veja o que ele fala quando iniciou a guerra da Ucrânia com a Rússia. Veja a fala dele. Ele estava na viagem internacional, ele, como é um ególatra, acha que é muito mais importante do que de fato acha que é um super poderoso. Lembra o que ele disse, como é que ele disse que resolveria a guerra da Ucrânia contra a Rússia, do Putin com o Zelensky, sentado tomando uma cervejinha. É coisa de gente realmente sem noção. Mas eu quero que você preste atenção, ouça aí. Países estão com dificuldade de tomar decisões. Se os dois países estão com problema de tomar decisões, eu acho que é preciso terceiros países que mantenham boa relação com os dois, criar as condições de termos paz, sabe, no mundo. Nós não precisamos de guerra. E eu acho que isso foi possível nessa conversa, a gente aprofundar. Eu acho que a China tem um papel muito importante, eu continuo reiterando que a China possivelmente seja o papel mais importante. Agora, outro país importante é os Estados Unidos, ou seja, é preciso que os Estados Unidos pare de incentivar a guerra e comece a falar em paz. É preciso que a União Europeia comece a falar em paz. Veja, esse sujeito disse que um dos problemas da guerra era os Estados Unidos e a União Europeia. Veja, está muito claro para você, está muito lógico, está muito transparente. O que acontece? Nessa viagem internacional que esse sujeito, junto com a esbanja, estão aí gastando, esbanjando o nosso dinheiro e jogando confetes para um, confetes para outro, falando um monte de bobagem, ele foi a Portugal. E lá em Portugal, a imprensa, embora no mundo inteiro a imprensa seja basicamente vermelha, mas ainda há um ou outro jornalista independente que vai fazer algum tipo de pergunta que, em praxe, você não vai ouvir, por exemplo, aqui, né? Porque a imprensa tornou-se uma assessoria de comunicação do Lula. Preste atenção na pergunta que a jornalista portuguesa faz e veja a resposta que esse mentiroso cachaceiro dá para a repórter. Preste atenção. Ao presidente do Brasil, que há uma semana afirmou que os países da União Europeia, entre os quais se inclui Portugal, estão contribuindo para a continuidade dessa guerra, eu pergunto se mantém essas palavras. O senhor mantém essa posição, seu Lula? Eu confesso que eu Não foi fácil de ouvir, tem que ser baixo. Não foi fácil. Há uma semana afirmou... de falar mais Tá. Eu percebi porque já Lá mais conheço perto. há muito tempo. Há uma semana afirmou que os países da União Europeia, entre os quais está Portugal, estão a contribuir para a continuidade da guerra na Ucrânia. Eu pergunto se mantém essas palavras. Eu sinceramente não consigo entender. Ele não fala português. Faz tempo que o meu país tomou uma decisão Qual foi, Lula? Faz tempo? Quanto tempo? de que Quem tomou? nós condenamos a Rússia pela ocupação A do Rússia, Lula. espaço pela Mas não era os Estados ocupação e ferir a integridade territorial da Ucrânia. A União Europeia? Esse sujeito realmente não merece algum tipo de crédito. Zero. Zero. A gente só consegue entender que esse sujeito tem algum tipo de prestígio no Brasil por duas razões. Uma delas, é claro, o emburrecimento, três razões, tá? Uma delas é o emburrecimento das massas. Isso é claro e notório. O brasileiro tem um dos menores QIs do mundo. Um dos menores QIs do mundo.
é uma das populações mais burras do mundo. Isso explica muita coisa. O segundo ponto que explica isso aí é quanto dinheiro ele investiu na propaganda, enquanto ele e Dilma Rousseff eram presidentes. Muita grana, muito dinheiro jorrava para os cofres da imprensa, que criaram uma falsa imagem de quem de fato esse sujeito é e da sua importância. E, naturalmente, um terceiro ponto que explica como esse sujeito pode ter algum tipo de, entre aspas, influência, né, algum tipo de prestígio, é justamente porque há muita gente que vive e que necessita do nosso dinheiro e que esse sujeito facilita as coisas para esse pessoal. Então, apenas essas razões explicam, né, tudo isso que nós estamos vendo no Brasil. Mas não para por aí. Não para por aí. Vocês lembram que no começo das manifestações, lá no dia 8 de janeiro, quando começou a acontecer tudo aquilo e tal, que eles bravejavam que tinha que encontrar ali os culpados do dia 8, que teria que fazer, de repente, até uma CPI, encontrar e tal. E aí ele estava todo, né, todo nervoso, essa coisa toda. Depois que as imagens começaram a vazar, ele mudou o tom. Ele mudou o tom. E ele foi questionado, também nessa viagem a Portugal, sobre uma provável CPI naquele momento, para fazer a apuração. Veja a resposta desse sujeito. Pergunta sobre o Brasil seria tão bom que fosse feita para mim quando eu voltasse ao Brasil. Sério? Porque fazer uma viagem a Portugal, fazer acordos com Portugal, discutir assuntos de interesse do mundo e não só dos nossos países, e depois eu ficar respondendo perguntas de problemas internos do Brasil, problemas não é muito justo para quem vai nos ouvir. Eu vou decidir essas coisas do GSI. Eu não decido a questão de constituinte. Constituinte é a questão do Congresso Nacional. CPI, perdão. CPI é por conta do Congresso Nacional. Ele decide a hora que ele quiser decidir, faça a hora que quiser fazer. O presidente da República não vota no Congresso Nacional. Eu não voto no Senado, não voto na Câmara, os deputados decidem. E o GSI, que é da minha responsabilidade, quando eu voltar, eu vou tomar a decisão que eu achar mais importante para o Brasil. Então quem determina tudo isso aí, né, essa coisa da CPI, não é o Lula, né? Ele não falou nesse assunto, nada disso, né? Esse cara é uma piada. É uma piada, uma péssima piada e uma péssima piada de mau gosto. Confesso a vocês que não foi fácil fazer a apuração e catalogar essas informações. E já vou explicar para que não haja nenhuma dúvida. É que há tantas situações em que esse sujeito mente compulsivamente, ele é um mentiroso compulsivo, né, que foi até difícil eu escolher que partes eu usaria ali para poder usar aqui nesse vídeo. E as falas, as últimas falas, na verdade, esse sujeito sempre falou muitas bobagens. A imprensa nunca deu destaque, nunca, justamente porque ele abarrotava os cofres da imprensa com muito dinheiro. Eram bilhões. Só para o Grupo Globo, ele e Dilma pagaram quase 7 bilhões, com B de bola. É isso que você ouviu, quase 7 bilhões do nosso dinheiro para fazer folhetim político desses canalhas. Para mostrar que lixo era um presente maravilhoso. Né, envolto ali num presente lindo, quando você abre, é lixo puro. É isso que a imprensa fazia lá na época Lula e Dilma e que continua fazendo agora com o retorno desse sujeito. E as falas dele são falas realmente muito loucas, né? Muito loucas. Só para você ter uma ideia, mais uma vez, preste atenção naquela live que ele faz lá, que tem 5 pessoas, né? Que tem um jornalista, Marcos Uchoa, se presta a esse serviço. E venda de arma nesse país de forma atabalhoada, ela fez com que o crime organizado se apoderasse de uma quantidade de um arsenal que ele não tinha antes. Então ele pôde comprar no mercado autorizado, o que é um crime contra o povo brasileiro.
Você viu o que aconteceu nas Forças Armadas, o roubo de metralhadoras, o roubo de fuzis, ou seja, e estava onde? Estava chegando na mão do crime organizado. Então é preciso, sabe, ontem eu tive uma longa conversa com o Flávio Dino, hoje eu vou ter uma longa conversa com o ministro da Defesa, Zé Múcio, e nós vamos ver como que a gente pode entrar e participar ajudando. Nós não queremos pirotecnia. Nós não queremos fazer uma intervenção no Rio de Janeiro, como já foi feito e que não resultou em nada. Nós não queremos tirar a autoridade do governador. Nós não queremos tirar a autoridade do prefeito. O que nós queremos é compartilhar com eles, trabalhar junto com eles, uma saída. Porque o problema deles passa a ser o nosso problema e a solução desses problemas tem que ser compartilhada conosco e nós queremos ajudar. Vamos trocar em miúdos a fala desse sujeito, você entendeu. O crime e o aumento do crime e tudo isso se deve ao Bolsonaro. A culpa é do Bolsonaro. Ele liberou esses CACs para terem acesso às armas, e aí por conta disso, os bandidos agora estão super armados, mas só estão super armados porque Bolsonaro liberou. A violência no Brasil, a violência do Brasil sempre foi baixa. Agora, nos 4 anos de Bolsonaro, explodiu. Faz-me rir, né? Como é possível? Só realmente mentes muito burras ou gente muito mau caráter é capaz de apoiar esse sujeito. Porque, assim, é muito claro, é muito notório, é transparente a falta de compromisso desse indivíduo com a verdade. É muito claro. E como ele se posiciona em basicamente todos os assuntos. Naquilo que Lula estiver, automaticamente eu estou no lado oposto. Pode ter certeza disso. Veja os posicionamentos desse sujeito. Para finalizar aqui, eu vou trazer a fala dele sobre a guerra em Israel com a Palestina. Preste atenção em mais uma bobagem falada por esse sujeito. Mas cometer um ato terrorista contra Israel, que Israel tem que matar milhões de inocentes. Sabe? Não é possível que as pessoas não tenham sensibilidade. Não é possível. Então, se a ONU tivesse força, a ONU poderia ter uma interferência maior. Sabe? Os Estados Unidos poderiam ter interferência maior. Mas, sabe, as pessoas não querem, as pessoas querem guerra, as pessoas querem incentivar o ódio, as pessoas querem estimular o ódio. E eu não vejo assim. Não vejo assim. Podem me criticar quanto quiserem. O Lula vai continuar falando em paz. O Lula vai continuar falando de diálogo. O Lula vai continuar chorando pela morte das crianças do planeta Terra e até pela morte que foi feita ontem em São Paulo. Então, essa minha indignação contra a pobreza, essa minha indignação contra a desigualdade, ela está virando uma indignação contra a burrice do ser humano, a ignorância. As pessoas não estão mais sendo humanas, as pessoas estão sendo irracionais. Mais uma série de bobagens faladas por esse sujeito, né? Uma série de bobagens faladas por esse sujeito. Quer dizer, olha só esse vídeo, né? Nós poderíamos fazer um vídeo só sobre esse vídeo, inteiro ali, iria pegar os recortes aqui e a gente iria se aprofundar. Mas veja, eu quero fazer 2 destaques apenas aqui. Primeiro, veja, em momento algum ele condena o Hamas como sendo um grupo terrorista. Pelo contrário, todos eles fazem de tudo para não usar esse termo. Porque esse termo eles só usam para os seus inimigos políticos. Porque se usar para os seus aliados, que de fato são isso, perde o peso na hora que eles forem usar isso aí contra os seus inimigos. Portanto, eles não utilizam. Segundo ponto aí é que o PT e esses outros grupos, Hamas, Hezbollah, e aí vai, e ISIS, eles são irmãos siameses. Eles usam as mesmas estratégias de combate. A diferença, porém, é que um vai para o campo ideológico e mexe na linguagem, usa essas armas na linguagem. O outro usa essas armas no campo, de fato matando. Se é que a gente não pode excluir essa outra parte em relação ao PT, porque você tem o MST, que é o braço armado do PT.
é o braço armado do PT, várias vezes. Nós vimos agora recentemente um vereador do PT esfaqueou um jornalista. A imprensa mal toca nesse assunto. Imagina se fosse um conservador. Imagina se fosse um CAC. Imagina se fosse um apoiador do Bolsonaro. A gente precisa sempre trazer esse tipo de discussão à tona para abrir os seus olhos, você que está aí do outro lado. Pode perceber uma coisa: onde estiver a verdade, o PT está no lado oposto. Onde tiver o bom senso, o PT está do lado oposto. Eles sempre utilizam as mesmas armas: mentira, manipulação e ódio para conseguir os seus objetivos. E para finalizar o vídeo aqui, eu quero deixar naturalmente a fala do grande Lula, esse grande homem, né? Para que a gente entenda um pouco todas essas coisas aí que ele utiliza, as estratégias e os porquês. Finalizo trazendo o vídeo dele aqui, ó. Que você quer destruir um adversário, a primeira coisa que você faz é construir uma narrativa negativa dele. Hoje, esse genocida que está lá, ninguém quer vir aqui e ninguém quer recebê-lo, porque ele é do mal, ele não é do bem. Ele é uma pessoa que não pensa nada do bem, é só pensar do mal. Uma narrativa em que você determina que o cara é um demônio. Porque se tem alguém que é possuído pelo demônio, é esse Bolsonaro. A partir do momento que você cria a narrativa que ele é demônio, a partir daí você começa a jogar todo mundo contra ele. Ele não é evangélico, ele não é católico, ele é um fariseu. É ódio contra a mulher, é ódio contra o negro, ódio contra o PT, ódio contra o sindicalista, ódio contra o LGBT, ódio contra a quilombola. Quem constrói a primeira narrativa tende a ganhar o jogo. Se você não quer perder o jogo, construa a sua narrativa provando que a primeira narrativa é mentirosa. Tá aí, o mestre da mentira, da manipulação, do engano e do ódio, ensinando a você como é que se destrói a reputação de uma outra pessoa, de um concorrente, do que eles chamam de inimigo. Adalex Góes, e até um próximo vídeo. Até logo mais.